Salve galera, beleza? Quanto tempo eu não apareço aqui no canal, mas aqui eu vou falar para vocês mais ou menos como eu invisto numa criptomoeda atual aqui, que é a DOG da Bitcoin. Como vocês sabem, no canal antigamente eu gostava muito de fazer isso, quando eu estava investindo numa cripto ou o que eu estava fazendo, eu gostava de conversar com vocês, mostrava o dia a dia, algumas possíveis notícias e etc. E atualmente a que eu estou mais firme, né, num tipo de investimento, atualmente é a DOG, tá bom? Então esse vídeo vai ser mais ou menos isso, como sempre, um bate-papo. Não vou fazer vários vídeos assim do nada, mas de vez em quando, se vocês tiverem uma dúvida que eu possa responder a vocês, eu posso criar um vídeo e tudo mais para poder responder e sanar algumas dúvidas, tá bom? Então aquele básico, se você quiser se inscrever, se inscreve aí no canal, dá aquela compartilhada para ajudar e dá aquela curtida que ajuda demais. Então pessoal, o que acontece? A DOG foi uma criptomoeda que apareceu muito do nada para mim, porque eu vi que teve aí na época um lançamento do Leônidas de um monte de NFTs. Para quem não sabe, Leônidas é o cara que criou essa criptomoeda, a DOG. E outra coisa, caso alguém não saiba, o que eu acho muito difícil, ela também é da rede da Bitcoin, né, que é a Runes, que é uma coisa muito legal, porque eu acho que com o tempo o Bitcoin vai ser utilizado de maneira muito forte nesse sentido de DeFi dentro da rede dele, mas eu vou falar isso para vocês mais para frente. Como eu dizia, o Leônidas criou uns NFTs e depois fez tipo um airdrop aí pro pessoal e jogou acho que 800 e poucos mil DOG para cada carteira. E tudo de maneira igualitária, o que é muito interessante, que já me chamou a minha atenção no começo, tá bom? Então nem mesmo ele é o que mais tem DOG na carteira. Tanto que se a gente vir aqui na parte da Runes e a gente for ver aqui os top holders, é esse cara aqui, que não é a carteira do criador, e ele tem 3,1 bilhões de unidades, que corresponde basicamente a 3,13%. Então aqui a gente vê que tem 99 mil holders, ou seja, 99 mil pessoas em carteira, fora os que tem também em corretoras, e ainda assim eles têm aqui uma distribuição bem interessante. Até mesmo quem é baleia não tem uma quantidade exorbitante a ponto de manipular, por exemplo, como se fosse um projeto que um top holder tivesse de 40% para cima, uma coisa que poderia quebrar de fato o mercado. Então aqui você vê que está totalmente igualitário. E uma das premissas aqui do Leônidas que eu achei muito legal, além dessa distribuição, foi que ele não quer pagar por listagens. O que significa isso? Como vocês sabem, o mercado de criptomoedas atualmente, a parte das meme coins estão muito fortes. E tem umas aqui que foi listada, por exemplo, em Binance, em corretoras grandes, que a gente evidentemente sabe que eles pagaram. No caso aqui, eu vou mostrar uma de exemplo, que é a ACT. A ACT aqui é uma criptomoeda que ninguém sabia, ela tinha um volume muito baixo, não fazia sentido de absolutamente nada. Só que o que aconteceu? Ela simplesmente do nada foi listada, mesmo sem um volume correspondente, sem um projeto, pelo menos eu acho, que não é um projeto tão forte assim. Eu já li sobre ele, mas não é porque eu não estou investindo que eu estou falando isso, tá? É porque eu li e não gostei, mas aí fica a critério de cada um. Mas como eu dizia, não tinha um volume legal, nem um market cap maneiro, e ainda assim foi listada, ela e a Pinut na época. Ou seja, eles com certeza usaram algum tipo de recurso para conseguir essa listagem. Isso é fato e ninguém é inocente aqui para não saber disso, né? E qual a ideia dele aqui no final, pessoal? O Leônidas quer que a criptomoeda dele seja listada em corretoras grandes sem ter esse tipo de artimanha, pagar por isso, porque ele não vê sentido em pagar uma listagem para a criptomoeda dele, porque ele acha que a partir do momento que você paga, o seu projeto não, vamos dizer assim, ele não merece estar lá, né? Você está pulando degraus, né, que não faria sentido fazer. E isso eu achei muito legal dele. Ele vai querer ganhar na força e na raça essas listagens sem pagar elas. A gente sabe que é bem difícil, mas não impossível. E outra coisa que vale bem a pena eu falar com vocês, eu não participei daquele airdrop inicial, tá? Eu fui ver a criptomoeda bem depois. Se a gente vê que ela já tem 243 dias, né, que ela foi criada, e eu tô, acho que desde o dia 200 não, desde o dia 2, mais ou menos. Eu sei que foi 2 dias depois, aí eu comecei a ver, li sobre ela e fui investindo até hoje, estou aportando. E atualmente eu compro pela Gate, tá? Gate eu acho que é uma corretora muito boa, que tem muitas criptomoedas legais. E como eu dizia aqui para vocês, pessoal, o que acontece? Ela é uma criptomoeda que não está em nenhuma Tier 1, ou seja, Binance, KuCoin, Huobi, Coinbase, não está em nenhuma dessas, e ainda assim ela consegue bater volumes muito altos e já chegou a US$ 1 bilhão em market cap. Pode parecer pouco, mas isso é surreal, pessoal, porque eles conseguiram chegar num valor desse sem utilizar nenhuma corretora
nível 1, o que é assim sensacional. Na época, se eu não me engano, nessa época, quando eles bateram $1, tava no hypezinho assim, nem a MSC ainda tinha listado eles. Salvo engano, realmente eu acho que eles não tinham listado, eles foram listar um tempinho depois. Então a gente vê a força do projeto e da comunidade. Você vê aqui que é uma coisa surreal de boa e é uma proposta muito interessante que, quando for bem adotada, isso aqui pode sim decolar, isso é fato. Atualmente, além da OKX, né, como vocês estão vendo o nomezinho aqui, a Kraken também vive namorando o token aqui. Eles vivem fazendo piadinhas, jogando assim imagem de cachorro, e todo mundo sabe como é que funciona essas coisas. Eles estão querendo engajar a comunidade para poder depois listar e assim por diante. E a Dog, ela foi listada no Futuros lá da Kraken, já faz uns dias mais ou menos. E quando ela listou, ela teve uma subida considerável, tá? Realmente considerável. Deixa eu botar aqui de um dia, melhor. Teve uma subida considerável. Depois disso, ela entra em correção e depois ela consegue se manter. É uma coisa que eu gosto muito nesse projeto, é isso. Quando você vê aqui que ela sai de uma parte baixa e consegue algum tipo de aportes maiores de grandes investidores, etc., ou possíveis listagens ou listagens de futuro, ela sobe bastante. E mesmo ela entrando em correção, você vê que ela nunca ultrapassa essa base anterior. Ou seja, se ela estava 1 centavo e foi para 5, quando ela entra em correção, ela vai até no máximo 3. Ou seja, ela ainda está superior ao valor anterior do hype dela. E ela sempre vai se mantendo. Existiu isso aqui, ó, nessa parte aqui, como vocês estão vendo, ó, daqui para cá, ela entrou em correção aqui, como vocês estão vendo, e depois, deixa eu tirar isso aqui, e depois ela entrou daqui para cá e ela tá se mantendo e ainda assim não passou dessa base. Isso aqui eu achei muito legal, porque muitas criptomoedas vivem de hype, porém o que importa mesmo para você saber se a criptomoeda é boa ou não é a correção dela depois disso, porque você vai ver se as pessoas estão otimistas ou não, tá bom? Se vocês virem aqui na Runes também, você vai ver que tem 99 mil pessoas, pessoal, então muita gente sim está acreditando nesse projeto e eu particularmente sou um. Como eu estou dizendo, não estou aqui incitando você a comprar, estou falando que você vai ficar rico com isso, não. Como eu disse lá no início, eu sempre tive esse jeito de fazer o meu canal, sabe? De falar o que eu estou fazendo, o que eu estou investindo e tudo mais. Eu achei bem interessante aqui esse projeto. É um projeto que atualmente eu estou investindo forte e eu quis mostrar para vocês. Aí, se vocês tiverem algum tipo de dúvida sobre o projeto que talvez eu possa responder a vocês, vocês podem aí falar nos comentários que eu posso fazer vídeo futuro, respondo os comentários e etc. Agora, só para finalizar aqui o vídeo, ó, Baby Dogecoin. Como muita gente, até principalmente os mais antigos do canal, sabem, eu falava bastante dessa criptomoeda. Eu sempre acreditei que eles iriam para Binance, eu sempre falei isso desde o início. Só que depois de um tempo, esse projeto me mostrou algo totalmente oposto. Eu vi que praticamente, não estou fazendo uma afirmação aqui, mas foi uma coisa que eu analisei e percebi. Parecia que os devs desse projeto estavam forçando a própria comunidade a queimar os tokens, e isso eu achei absurdamente ruim. Por quê? Porque se o dev tem 1 bilhão de tokens e você tá com, sei lá, 1 milhão, por que você tem que queimar todos os seus tokens e os devs não podem participar disso, sabe? E eu fui questionar isso uma vez lá no Twitter deles e adivinha o que aconteceu? Eu fui banido, simplesmente banido por falar algumas coisas muito incisivas. E eu não estava fazendo food, eu estava somente fazendo uma crítica construtiva e fiz uma pergunta. E ainda assim eles me baniram, então infelizmente eu deixei esse projeto para lá. Já faz muito tempo, acho que faz uns 2 anos já, né, que eu não invisto nesse projeto. Ele já foi listado recentemente na Binance e ainda assim você não vê uma coisa diferente, você não vê ele evoluindo, pelo menos eu não vejo, tá? Mesmo depois de eu ter investido nele, etc., eu não vi. E para mim, até hoje, o maior potencial de uma meme coin que não foi bem aproveitado foi dessa criptomoeda aqui. Ela poderia estar sem dúvida aonde está a SHIB hoje. Eu posso estar muito aqui emocionado? Posso até sim, tá? Mas no início, o que eles tinham de projeto, a gama das pessoas, a comunidade, o tanto de holders, eles não souberam aproveitar bem aquilo. E infelizmente, acho eu que esse projeto não vai sair disso aqui. Ele vai virar um Siri que vai ficar entre a 200 a 120 aí no ranking da CoinMarketCap e vai ficar nisso aí para sempre, a menos que tenha algum tipo de novidade, pode até ser, tá? Eu não desejo o mal dessa criptomoeda, porém, teve coisas que eu particularmente não gostei, e é isso aí que eu estou falando com vocês, tá?
Então, pessoal, o vídeo é basicamente esse, tá? Queria fazer um vídeo rapidinho, tá? Ó, eu acho que a última vez que eu fiz um vídeo aqui no canal Bitcoin não tava nem 300 mil reais, e olha, já tá 633, já bateu 100 mil dólares, e faz muito tempo mesmo e eu tava com saudade de falar um pouco aqui com vocês, tá? Então é isso aí, pessoal, valeu, se inscreve aí se quiser ajudar, se tiver pergunta pode comentar, e aí qualquer coisa eu faço um novo vídeo. Valeu, tchau!